Desmentidos. Desmentido. Os responsáveis pela parada gay desmentem os cálculos de que havia menos de 1 milhão de participantes no desfile da Paulista. É mentira. É que, como sempre, esqueceram de contar os enrustidos. O Ministério do Meio Ambiente desmente a notícia de que 100% dos brasileiros não sabem o que é consumo sustentável. Apenas 2/3 é que não sabem. O terço restante nem sabe o que é consumo. Desmentido. O movimento feminista desmente o boato de que quando a mulher vai para a rua protestar sem roupa, não acontece nada. Acontece, sim. Aumenta o número de homens na rua. Eles estão à frente das homenagens que marcam os 30 anos da morte de Elis Regina. São os filhos da Elis, Maria Rita e João Marcelo Bosco. Eles venham para cá. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Totalmente. É aqui ou aqui? É aqui, tá né? Com 2 microfones. Você vê que exibida? Aqui é pra palhinha. Exagero. E os dois estão desligados. Não, esse aí é para a hora que você palhinha, for cantar. É. Agora me fala, vocês estão... O que é o Viva Elis? É um projeto, Jô, que reúne uma série de homenagens à nossa mãe, a Elis, e algo que nos encheu de alegria, de surpresa por ver o quanto que ela é lembrada, o quanto que as novas gerações conhecem a Elis. Então tem uma série de shows que a Maria Rita realizou, 5 shows abertos em praça pública, tem uma exposição itinerante, tem também um documentário que faz parte dessa exposição, com muitos depoimentos, e também um livro que conta toda essa trajetória dessa iniciativa. Hoje eu recebi um telefonema do Júlio Maria, do Estadão, que está escrevendo esse livro, para eu dar um depoimento a respeito de como eu conhecia a Elise, o tempo que a gente passou na mesma época na Record, e em shows que a gente fez juntos, percorrendo o Brasil. E eu vi que está sendo um trabalho muito bem feito, muito detalhado. Agora, Maria Rita, você no começo não cantava o repertório da Elis, no início da carreira, por quê? Jô, no começo, a decisão de ser cantora profissional, levar isso na minha vida, foi muito longa, foi uma decisão solitária, não foi muito fácil. Justamente pela sombra, entre aspas, né? Eu sabia que sempre existiu, desde muito menina, uma cobrança. Eu ouvia desde adolescente, você tem que cantar, você tem que cantar. Eu não entendia muito bem o ter que cantar, sabe? Me faltava alguma coisa. Quando percebi que essa coisa que faltava era a minha verdade, a minha paixão, a necessidade da música e do cantar, trilhar o meu próprio caminho era primordial, era o que... do contrário, eu não sobreviveria no mercado, eu sinto. Então, não cantar as músicas do repertório da minha mãe, enquanto que, por vezes, foi um pouco mal interpretado. Como assim? Em que sentido? Tá negando a mãe, que arrogância, prepotência, e quem pensa que é e tal. Mas também isso eu estava muito certa daquilo, porque a minha intenção nunca foi continuar o trabalho dela ou substituir, até porque ela é insubstituível. Era sim começar a trilhar, fosse o tempo que fosse, o tamanho que fosse, enfim, a consequência que fosse, a minha história dentro da música. De novo, partindo daquela necessidade. Mas quando é que surgiu essa necessidade? De cantar? Essa história é boa, né? Foi um processo muito longo, como eu disse. Foi aos poucos. Eu li um livro do Rilke,
que falava da necessidade do poeta de escrever e se expressar através da poesia. Que pouco importava se o poema era bom ou ruim. Importava, sim, essa coisa visceral. Aquilo foi uma semente. Dali foi crescendo, foi indo, até que um dia, depois de muitos anos, eu fiz faculdade, me formei. Você se formou em quê? Eu me formei em Comunicações Sociais e Estudos Latino-Americanos. Que chique. E aí? Isso fora daqui, né? Que é importante. Fora daqui tem um também, peso, né? Tem. A coisa de ter saído do Brasil... Fora daqui aonde? Nova York. Me formei lá fora, morei por lá durante o período da faculdade. E as conquistas próprias. Não era a filha da Elise que estava conquistando nada, era aquela moça ali, aquela menina, era mais uma, né? Isso para mim, essa coisa do ser ninguém, me permitiu a busca da individualidade. E foi indo. Aí as pessoas me ouviam cantando no prédio onde eu morava na faculdade. Aí eu participei de um show de calouros do prédio onde eu morava lá na faculdade e ganhei. Mas isso tudo, de novo, foram passos muito pequenos, formiguinhas. De novo, eu precisava ter uma certeza muito grande. Então, o que você cantava lá no colégio, que as pessoas ouviam? Que tipo de música você cantava? Eu cantava jazz, muito jazz. Eu cantava música brasileira. Eu ficava cantarolando, até hoje eu vivo cantarolando. Elvis Presley, você cantarolando? Não especialmente, não. Sem Elvis, babaluba? acho que eu não... Mas é piano e voz, né, Ju? E Beatles? Não, também não. Eu ficava mais ali na turma de Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Tá certo. Os Lullaby of Birdland, etc. Tudo aquilo. Tá certo, tá certo. Vamos ver umas fotos suas, criança. Deixa eu ver. A foto da Elis menina. Olha aí. Esse é o primeiro show da Elise. Lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande, na Vila do IAPI, em Porto Alegre. Ela tinha 1 ano de idade, foi o primeiro palco que ela subiu. Olha, mãozinha no queixo, vamos mais. Aí já se apresentando... Maurício Sobrinho, programa do Exatamente. meu amigo Maurício Sirotsky. Exato, já se apresentando profissionalmente no rádio. Olha que coisa mais bonitinha. Esses microfones de fita maravilhosos. Eu me encantava com esse sorriso dela, com essa maneira de encarar a vida. Era uma entregue, coisa... né? Eu morri, a gente se divertia muito, cada vez que a gente se encontrava, ficava pelo menos uns 15 minutos falando em gaúcho. Bate, mas tu tá por aqui, o que é que tu fez? Tá com frio? E o veranico, como é que tá? Enfim, vamos mais. Isso aí ela com a minha avó, Dona Erci. Gente, é um carimbo, né? É tudo a mesma cara. Vocês, a Elis, a mãe da Elis, tudo. Vamos mais. Aí já recebendo a primeira premiação dela como rainha do rádio local. Embora a Elis tenha sido apresentada ao Brasil pela televisão, localmente ela ficou conhecida primeiro pelo rádio, né? Também da RBS, né? Exato. Começou lá. Foi a primeira carteira de trabalho dela, foi no grupo RBS. O Maurício era entusiasmadíssimo com ela. Vamos mais. Primeira comunhão. Olha só. Tipo... mesma carinha. Meio Like a Virgin da Madonna, né? Vamos mais. Linda. Vai em frente, William. Vai passando pra gente ver mais, se der. Aí já se apresentando... Hamilton Godoy ali? Exato, Zimbo Trio. Zimbo Trio, Teatro Record. Exatamente. Bom, você estava lá. Vamos mais. Aliás, até gravar com Elis, você gravou, né? Não sei se... Eu tenho o CD, eu tocando bongô no Cruz de Cinza, Cruz de Sal. Vocês têm esse Claro, CD? sim. Depois que eu te entrevistei para o documentário, eu fui atrás disso. E é você lá. Ó, a Vanderleia. Que fofo. Foi minha primeira babá, entre aspas, porque quando a Elis foi gravar... A Vanderleia tá vendo, checando se a Elis depilou. Se tá em dia o negócio. Olha só, tá vendo? Verdade. Olha, essa foto eu não conhecia. Ao respeito, garoto. Esse aí já em Paris, nas apresentações que ela realizou no Olympiade de Paris. Isso foi uma coisa extraordinária. Pelo seguinte, pela vontade dela
falando com aquela plateia em francês, poucas palavras que ela falava, depois é que ela foi pegando, porque ela era muito inteligente, ela pegava, tinha uma facilidade para línguas, tudo, mas ela entrou no palco, ela já dominou quando ela falou do Vinícius, poeta e diplomata, era uma coisa realmente de arrepiar. Tem mais? Tem. Essa é ela na Cantareira, com o nosso irmão o Pedro. Com Pedro. Tinha 2 aninhos. Louro, né? Toda criança, e toda criança tem um olhar bem espantado. Por quê? Ninguém sabe. Né? Olha aqui, qual era esse show? Esse já é o Transversal do Tempo. Tava com você na barriga aí. Tá? Não, esse aí foi em 78, foi logo depois que a Maria Rita nasceu. Com essa barriga? É porque me passaram uma informação errada. E com essa barriga chatinha. Chatinha, pois é, lisa. Vamos mais. Espetáculo. Esse sou eu, recém-nascido. A gente começa bem, né? Nasce perfeito, aí depois vai piorando. Não sei. Eu sei que bebê é uma coisa tão desprotegida que você joga o bebê no berço, em qualquer lugar, ele... Para virar no berço já é um esforço. Né? Isso aí que nasceu o termo aprender a se virar, né? Vem de bebê, porque você não sabe nem se virar, você precisa de adulto. Aqui é onde essa foto? Sei lá, na Niemeyer, ela estava grávida de mim. Tive muito nessa casa, a casa lá no alto, né? Exatamente. Tipo Mediterrâneo, uma casa branca. Branca. Vamos mais. Aí isso sou eu e o Pedro no meu colo, em 75, aqui em São Paulo, logo depois que ela se mudou do Rio para São Paulo. Meu Deus, recém-nascido. Pois é. Também entregue, tá vendo? Coloca, a criança fica. Criança no berço parece barata de costas, sabe? Que a barata fica para se virar. Uma tartaruguinha, não consegue. Né? Vamos mais. Bom, vamos dar um tempo aqui que eu quero ouvir umas palhinhas. Sim, podemos? Senhor, claro. Agora é o outro. Agora é esse, né? É. Eu fiz essa confusão porque da outra vez que eu vim aqui eu fiquei só com um. Foi? Foi. Por isso desculpa, a minha... Imagina, eu que peço desculpa. Não, é que a Globo estava em crise, não tinha nada para comprar ainda o outro. Vamos lá, vamos ouvir. Alô, alô, Marciano. Vamos. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down. High society, down, down, 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 down. Como é que você reuniu esse material, material inédito, inclusive em vídeo, né? Tem muita coisa, Jô. São 24 horas de imagens da Elis, a maior parte apresentações em programas de televisão, sempre ao vivo. Tem muitas coisas do acervo aqui da TV Globo, os programas mensais que ela tinha, os programas Elis especial, assim como o Roberto Carlos hoje tem um especial anual, ela fazia todo mês. E das TVs de fora do Brasil, a gente descobriu material... Tem ela cantando em alemão, também, acho que a gente tem aí. Tem tudo isso. Vamos ver? Renata, pede pra soltar. How my heart is... Ela começa cantando em inglês e passa a cantar em alemão. I see Rio de Janeiro. My long and lonely days are ending. Rio, my love, there by the sea. Rio, my love, waving for me. Não é obrigado a me ouvir. Quem não quiser me escutar,
Gibt es drunten eine Gleichheit, muss auch oben eine sein. Und wer mehr sein will als andere, den sperrt sein Leben im Gein. Der sperrt sein Leben im Gein, den sperrt sein Leben im Gein. Und die City so kitschig, und die City so kitschig, den sperrt sein Leben im Gein, den sperrt sein Leben im Gein. Und die City so kitschig, und die City so kitschig, und die City so kitschig, den sperrt sein Leben im Gein, den sperrt sein Leben im Gein. Maravilha. Vamos ouvir mais uma palhinha, onde Maria Rita está aqui acompanhada pelo Tiago Costa. Tudo bom, Tiago? Esse boné é frio na careca ou é vaidade? Aqui, os dois, porque aqui é um estúdio, estava até comentando, eu já venho algumas vezes aqui e sempre dá um friozinho aqui, né? É verdade, não, é em função muito mais do equipamento, né? Você sabe. E parte integral desse equipamento sou eu. E eu fico embaixo dessas luzes todas. Aí, às vezes exagero um pouquinho, sobretudo agora no inverno. Pede para aquecer um pouquinho, Alex. Tá? Porque aqui tá... pode aquecer um pouquinho. 12 graus é muito pra... É mentira, gente, é mentira. Vamos fechar o bloco com mais uma palhinha, Madalena? Pode ser? Claro. Vamos lá. Ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Ei, Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Telo se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Daqui a pouco a gente volta com mais João Marcelo e Maria Rita. Vamos lá! Tenho aqui ao meu lado Maria Rita e João Marcelo Boscoli. Uma das características mais impressionantes para mim da Elis era exatamente a capacidade dela transformar uma cantora numa performer, num show, num espetáculo. E foi a primeira a se preocupar com isso, a fazer grandes montagens, grandes espetáculos, cenários sensacionais. Então era uma coisa que você não tinha visto antes, uma coisa nesse sentido, dirigido a uma cantora ou a um cantor. E ela entrava e ela vestia os personagens. E uma capacidade de improviso fantástica. Um negócio lá que eu toquei bongô no Cruz de Cinza, Cruz de Sal, foi exatamente... Eu estava lá no Teatro Paramount, na época era o Teatro Record, e ela estava se preparando para gravar, ia ser gravado o programa, né, para fazer o 2 na Bossa, número 3. Aí ela me viu passar e disse: "Ô, Jô, você tá com bongô aí?" Eu falei: "Tô." "Então vem, sobe, vamos tocar bongô nessa." E eu também, completamente maluco, aceitei. E tá lá, registrado para sempre. E também eu tenho que registrar que eu conheci a Elis no comecinho, quando ela estava fazendo um show. Nós fazíamos um show juntos por um empresário chamado Valdomiro Saad, que era, eu fazia a primeira parte e aí apresentava a Elis Regina, que fazia a segunda parte, a parte mais importante do espetáculo. Estávamos praticamente começando. Ela, mais do que eu já tinha alguns aninhos no lombo, mas ainda começando. E a gente viajou pelo estado de São Paulo inteiro. E tem um detalhe curioso, que tinha um baterista que tocava com ela, que estava com uma queixeira, segurando o queixo.
porque uma vez tocando, ele abriu demais a boca e o queixo caiu. Sabe aquela... sabe? Aí ele tocava de uma queixeira segurando o queixo. Não me lembro o nome dele. Realmente não, que situação. não tem como lembrar. Como é que é a história do telefone em casa? Jô, coisas da Elis, né? Ela ficou durante 3 anos sem telefone em casa, Jô. Então, eu perguntei, né, por que aquilo estava acontecendo, e ela explicou que estavam gravando as conversas dela, né? Época da ditadura e tal. Então, ela, além de mudar para Cantareira, ela estava muito preocupada com a questão da poluição, estava grávida do Pedro. Acho que a principal razão dela mudar para Cantareira foi a gravidez do Pedro. E aí ela resolveu que não ia ter telefone, né? Então tinha um rádio amador só em casa. Então você imagina, se você quisesse falar com a Elis, você teria que ir... A gravadora dela era no Rio de Janeiro. Teria que pegar um avião até São Paulo, ir de carro até a Cantareira, tocar a campainha e ela tinha que estar em casa. Atender. Então é uma convicção nas coisas muito grande, né? E esse tempo, quanto tempo ela ficou morando na Cantareira? Foram 5 anos no total. Porque, claro, a Elis sempre fez grandes temporadas, né? Em termos de tempo. O tempo que ela ficava, assim, o menor tempo, 6 meses em cartaz, né? No Canecão ela nunca ficava menos do que 6 meses, então a gente mudava. Então, mesmo morando lá, houve semestres que a gente morou no Rio de Janeiro. Por isso que a nossa educação foi meio educação, como o Nelson Mota fala, educação ponte aérea. Né? Você sabe que teve uma época que ela fazia show num teatro e eu fazia show em outro teatro na mesma época, e ela ia com o carrinho dela, que eu não me lembro o que era, ia com o carrinho dela. Conversível. Teatro, um Fiat conversível. Um Fiat conversível, ela ia... E realmente, as temporadas, diferentemente do que são hoje, eram muito longas. Inclusive essa que eu estou falando não era no Teatro Grande, eu acho que era no Teatro da Praia. Teatro da Praia, né? É. Então a gente sempre depois se encontrava para jantar. Eu estava no Teatro da Lagoa, a gente se encontrava em lugares que tinham na época, como o Flag, enfim, era um encontro quase que diário. Agora, hoje em dia, Maria Rita, não se faz mais shows com essa temporada? Uma cantora não faz mais show em temporada? Não, hoje em dia esse tipo de temporada, acho que a última que a gente ouviu falar foi do Chico Buarque, né? O Chico ficou, acho que 2 ou 3 meses, né? Depois de 5 anos sem se apresentar, um ícone da cultura popular e tal. Mas é incomum. Ele chegou a ficar 1 ano e meio em cartaz no Teatro Bandeirantes com o Falso Brilhante. Que era lindo, aliás. Eu estive comentando aqui com o João Bosco sobre o Falso Brilhante. Exato. E era uma temporada que ia de quinta a domingo, e domingo tinha o espetáculo, mas era dupla sessão. Tinha 2 sessões. Tinha uma matinê. E era quarta domingo, não era? Era quinta domingo? Não, era de quarta a domingo. Era quarta domingo. E sabe que a gravação desse disco, Falso Brilhante, que tem Fascinação, que tem Como Nossos Pais, foi curiosa, porque gravaram no Rio de Janeiro. Então, ela terminava o show domingo à noite, os músicos e ela iam para casa, desmontavam seu equipamento e ele ia para o Rio de Janeiro. De manhã eles acordaram, foram para o Rio de Janeiro, gravaram o disco em 2 dias, até a madrugada de terça, voltaram para São Paulo e atacaram na quarta. Então, um disco que você ouve foi gravado em 2 dias e eles ficaram direto, assim, 3 semanas tocando de maneira ininterrupta, né? Sendo que domingo 2 vezes. Você falou do Como Nossos Pais, é a próxima palhinha que eu vou pedir aqui para a Maria Rita. Vamos lá. Que está grávida, né, Maria Rita? Você vê? Quanto tempo? Tá bem no início, tá bem no comecinho ainda. Já tem um tio passando a mão no sobrinho? Pois é, pode passar, segura aí. Vamos ouvir. Se ele sair com esse charme, com essa elegância. Irmã é para isso, obrigado. Vamos ver, Tiago. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles vencerão
e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Vocês chegaram a ficar quanto tempo sem se ver, sem se encontrar? Quando ela ficou nos Estados Unidos, a gente ficava semestres sem se ver. Ela morou lá há muito tempo, estudou lá, né? Já teve vezes eu ficar quase 2 anos sem voltar ao Brasil. Ele ir num período e ficar uma semana, mas foi um... E ela era CDF, viu, cara? Então, ela sempre estudando. Imagina, ela fez a primeira cadeira na NYU e a segunda ela ganhou como uma bolsa por boas notas. Então, bolsa de CDF. Tipo isso, assim. Quando é que foram essas tatuagens todas? E eu tenho tantas. A primeira foi no mesmo dia, não? Não, essa foi. Essa aqui era um desenho só. Não, mas geralmente eu faço... mas a história disso aqui é legal. Esse desenho eu fiz, é a minha letra. O desenho eu que fiz mesmo. E do Antônio? Nota-se. Tá aqui. Nota-se, né? Uma coisa bem muito bem acabado o desenho. Deixa eu ver, o que está escrito embaixo? É o meu Brasil brasileiro. Isso foi feito lá nos Estados Unidos? Não, fiz depois que voltei. Claro, depois que voltou, aí fez. Aqui, Jó. Lá? O meu sobrinho, quando era pequenininho, escreveu e ela tatuou. Eu guardei um tempo. Logo que ele começou a escrever... O que está escrito? Mamãe, coração, Antônio. Eu fiz... Tô nessa, eu vou fazer isso aí também. Vai, né? Ó, realmente, com isso, só eu fazendo pra você. Achei que fosse subir a plaquinha do curtir. Não, do coração. Coração, muito bom. Eu tenho uma tatuagem também, que são 2 borboletas, mas eu não posso mostrar, porque tá no braço, não posso tirar a roupa toda. Obrigado. Tem a foto, tá aí, ó, cadê? Olha aí. Olha lá. E fazendo uma carinha assim, não sei porquê, isso foi uma viadagem qualquer. Tá bom. Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos. Tem que trabalhar, menina. Maria. Vamos lá. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguentar. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Outra característica importante da Elis foi que ela revelou uma série de compositores, né? Gravou um monte de compositores novos. E tem um compositor, então, que era literalmente apaixonado pela Elis, que era o Milton Nascimento. O Milton. Mas era uma coisa de ficar sem fôlego. Milton fala até hoje que compõe... o que ele compõe hoje em dia, as músicas que ele compõe, ele fica imaginando a voz dela. E se ele ouve que vai ficar bom, ele sabe que a música... Ele fala que desde que conheceu Elis, tudo que ele compôs foi para ela. Foi para ela. É lindo isso. O Júlio Maria comentou isso hoje comigo no telefone. Eu sabia dessa vibração que ele tinha em relação a Elis, mas não sabia desse detalhe, que a influência foi tão grande, né?
Mas a recíproca era verdadeira, e né? a sorte ela dela, tinha né, também. Jo? Porque tinha muito talento, né? Um encontro, uma confluência de talentos ali que ela carregava, uma capacidade de trabalho muito grande, e também tem sorte, né? De nascer, de crescer num momento histórico onde havia tantos grandes compositores, produtores e diretores, mas a quantidade de compositores que surgiram naquele momento, uma geração anterior e uma para frente, isso foi realmente divino para ela. Tinha Caetano, tinha Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos, que ela também cantou de uma forma inesquecível, né? Verdade. Era uma coisa fantástica. E essa coisa de descobrir, né, o novo e o não tão novo, mas não tão gravado, era uma característica importante. Uma vez ela cismou que eu tinha que gravar, que ela veio gravando mais sátiras, cantando mais sátiras. Você tem que gravar a Dona Irã Barbosa, que é maravilhoso para você dizer, eu não tenho competência para gravar o Adão, eu só conto aquelas coisas que eu mesmo faço, senão eu não tenho como fazer. Mas ela estava sempre imaginando coisas. Impressionante. Inquieta, né? Quando ela gravou o É Com Esse Que Eu Vou, as novas gerações conhecem com aquela versão mais calminha, mas era uma música de baile de carnaval. Total, né? era. E ela botou um ritmo inteiramente diferente. Você falou do Adoniran, ela gravou o Tirou ao Álvaro, foi uma produção do Fernando Faro. Ele ligou para ela no dia anterior, ela deixou a gente na escola, foi até o estúdio. O Faro falou, João, ela gravou em 20 minutos, mas eu falo que foi em meia hora para não acharem que eu estou mentindo. Chegou até o estúdio, ouviu 2 ou 3 opções, escolheu, tirou o Álvaro e gravou em primeiro take. E das coisas todas que eu tenho a chance de trabalhar nos discos da Elis, é impressionante, Jô, 90% ou mais das vozes da Elis foram colocadas, foi o primeiro take, não tem emenda e geralmente é voz guia. Ela fazia uma voz guia para os músicos gravarem e tal, e depois não ficava melhor, né? Fazia direto. Era muito espontâneo, né? Muito vivo. Né? Por isso é que ela tinha essa característica de parecer improviso, né? Quer dizer, impressionante. Bom, nós vamos terminar o nosso papo ouvindo mais um musical no telão com Maria Rita. Vamos ouvir, por favor? Vamos ver? Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui e no teu olhar de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. Essa fascinação, Maria Rita tem shows dia 23 de junho em Belém do Pará e dia 14 de julho em Recife. Eu quero agradecer demais a Maria Rita e ao João Marcelo por essa revivência. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.